Gente, em Lucas, capítulo 6, versículo 27 diz assim: Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amei os seus inimigos, façam bem aos que o odeiam, abençoe os que o amaldiçoam, ore por aqueles que os maltratam. Sabe, se a gente fosse colocar em uma tabela de alguns difíceis versículos ou talvez algumas coisas difíceis de viver no Evangelho, uma delas seria isso: tratar bem aquele que me maltrata, dar amor a quem me dá ódio, dar perdão a quem me deu tanta dor. Sabe, isso é difícil para nós seres humanos. Perdoar, pedir perdão, deixar para trás aquilo que já passou. Paulo vai dizer: olha, eu esqueço das coisas que ficaram para trás e sigo em frente ao alvo. Sabe o que Paulo está dizendo? Olha, dane-se o que aconteceu, dane-se o que passou. E perdão tem muito a ver com isso. Não é esquecer, mas é ter uma postura de não tô nem aí. O que aconteceu, a dor que você me fez, a dor que você me causou, já não tem efeito algum. E esse é o modelo que Deus quer que a gente viva. Essa é a vida que Cristo quer que nós tenhamos, de amor ao próximo, de amar o nosso inimigo, porque você acha que o seu próximo é só quem você ama? Não é. Muitas das vezes o próximo é simplesmente aquele que te odeia. Mas Christian, é difícil. É. Só que, para pensar, se não fosse o perdão de Cristo sobre a sua vida, quem você seria? Se não fosse Cristo mostrando misericórdia por você, quem mostraria? Sabe, a palavra vai dizer sobre uma parábola que mostra eu não sei muitos detalhes dessa parábola, mas que mostra um servo que devia ao seu senhor. E ele se apresenta dizendo: olha, eu não tenho como pagar, eu não tenho dinheiro, não tenho como. Se você me der mais tempo, talvez eu consiga. Ou talvez se eu servir a você, eu consiga talvez pagar um pouquinho dessa dívida. Porque a dívida era muito grande, então ele tinha que ter o tempo ou ele não tinha como pagar mais. E aí o Senhor, demonstrando misericórdia, perdoou a dívida. Falou: olha, deixa quieto. Segue a tua vida, eu vou seguir a minha e tá tudo bem. Só que o interessante é que esse mesmo homem que recebeu o perdão das suas dívidas, ele tinha alguém que devia a ele. E era uma merreca. É como se a dívida que ele tinha, que o homem tinha, fosse de R$1 milhão. E aquilo que ele devia, e aquilo que ele tinha que ser pago, ou que alguém devia a ele, fosse R$100, R$10. E ele não mostrou misericórdia como ele havia recebido. E quando o Senhor dele descobriu, ele falou: então você vai virar meu escravo. Já que eu não lembro se foi isso que aconteceu, se ele vira escravo, eu não lembro, perdão. Mas o que é interessante nessa parábola é que o quanto nós devíamos e o quanto muitas das vezes nos deve é uma diferença imensa. E a gente faz muita questão quando é pra gente. Mas quando nós somos os devedores, independente do tamanho da nossa dívida, a gente quer mais tempo, a gente quer o perdão, a gente quer a compreensão de todos, mas quando é contra nós, a gente não quer compreensão, a gente não quer pedir perdão, a gente não quer perdoar, a gente na verdade quer ferro e fogo para quem me deve. Agora para mim, amor, paciência.
Sabe, alguém vai dizer que nós não podemos cobrar de uma pessoa algo que nós não temos como também condições de dar. Então, essa palavra também é para mim. Eu preciso perdoar, eu preciso amar aqueles que me odeiam, eu preciso aprender isso, porque se você quer viver bem, meu irmão, uma coisa que você tem que entender é que você vai ter que perdoar muita coisa nessa vida. Pedro, se eu não me engano, vai perguntar uma vez, os discípulos em geral vão perguntar para Cristo: Deus, Jesus, quanto nós devemos perdoar? Quantas vezes? E alguém vai dizer: olha, é tanto. Aí Jesus vai olhar para ele e dizer: não. Você tem que perdoar 70 vezes 7 por dia. É muito. Eu não preciso nem saber o resultado, mas 70 vezes 7 eu tenho certeza que é muito. Só que sabe o que é interessante? É que se a gente for olhar para um lado de Deus, por exemplo, o tanto que Ele tem que nos perdoar não está escrito. O tanto que Ele tem que perdoar a gente que até hoje vive preso num passado que já foi, e as pessoas continuam naquilo. Continuam praticando os mesmos hábitos, vivem da mesma maneira. E o interessante é que, por exemplo, o meu pastor na minha igreja, ele diz: olha, se você quer viver novas coisas, você tem que fazer novas coisas. Ou seja, se você quer ver algo novo, você tem que praticar coisas novas. Se você viver sempre a mesma coisa, fazendo sempre a mesma coisa, vai acontecer sempre as mesmas coisas. Nada vai mudar. Então, se você quer ver uma bênção, se você quer ver uma nova criatura, se você quer ser uma nova criatura, saiba, o perdão vai estar lá. Um dos frutos do Espírito é o amor. É o amor. É o autocontrole, sabe? Tem gente que é muito explosivo, tem gente que também não fala nada. E nós temos que ter equilíbrio. Nós temos que falar, mas na medida certa. Nós temos que falar, mas também ter o autocontrole. Tem gente que fala por demais e fere muito. Tem gente que fala por menos e se fere muito. Nós temos que ser equilibrados. Falar o que tiver que falar, mas com moderação. Com equilíbrio. Com sabedoria. Se você quer uma dica para 2024, é essa: ame o seu inimigo. Mas ele me feriu muito. Você também já foi um deles. Você também já foi um que precisou de perdão e que, se não fosse a graça do Senhor, se não fosse a misericórdia dele na sua vida, você provavelmente teria sido consumido. Provavelmente não teria sido. Se você não demonstra perdão, como é que você quer ser perdoado? Se você não demonstra compaixão com quem erra com você, como você quer receber de Deus o perdão dele? Não faz sentido para mim alguém que não consegue perdoar pedir perdão. Não faz sentido para mim alguém que não consegue, não é fingir que não aconteceu, não é ignorar o erro, mas é: olha, não me fere mais. Você me feriu, mas não me faz nenhum mal mais. Por quê? Porque eu sou uma nova criatura e deixo as coisas que me ficaram para trás e vou seguindo rumo ao alvo. Em nome de Jesus, que essa seja a sua mentalidade. Seguir em frente para o alvo, que é Cristo, que é o céu. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Amém.